Galera do Primeirão, bom dia. Vamos estar nossa caminhada dentro desse processo do pensamento filosófico, do desenvolvimento dele. Nós percebemos que todos nós, seres pensantes, temos essa capacidade que nos é concedida de forma gratuita, tá? Então é uma capacidade que nós temos, ninguém nos deu. Cada um desenvolve mais, outro vai desenvolver menos. Nós estamos falando aqui de conhecimento. E o conhecimento é essa grande arma que nós temos. Existe aquela máxima que conhecer é poder. Então, quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais possibilidade a gente tem de mudar uma realidade, um mundo e aquilo que está ao nosso redor. E dentro desses conceitos acerca desse conhecimento, nós já estamos trabalhando esse processo todo. Nós estamos agora a conhecer o nosso amigo Descartes, né? Aonde ele vai fazer essa concepção, tá? Entre como é que eu conheço, como é que se dá esse processo, como é que se desenvolve tudo isso, como é que ele percebeu esse conhecimento, porque vamos imaginar que a filosofia lá no início, a gente vê como é interessante como esse conhecimento vai se desenvolvendo. Lá no início, nós tínhamos um mito, aonde o homem, tá? Para explicar a sua realidade, para entender o que estava ao seu redor. O mito foi o primeiro momento. Surgiu um segundo grupo, que foi aquele que a gente chama de pré-socráticos, onde muitos indivíduos começaram a olhar, através desse processo da observação, e começaram a ter a ideia que aquilo ali era a possibilidade para o conhecimento, que a origem de tudo podia ser água, podia ser fogo. Então os homens começaram a criar esses conceitos, olhando para a natureza nesse processo observacional. Quando chega em Sócrates, depois Platão e Aristóteles, a gente começa a ver que o foco é aonde agora? São cada indivíduo, é a pessoa humana. E Sócrates, através daquele método que a gente chamava de ironia socrática, com uma conexão com a maiêutica, ele percebeu que o conhecimento poderia ser retirado de cada indivíduo. E Platão, conhecendo esse processo, ele vai dizer o quê? Que todo conhecimento, toda forma que a gente entende o mundo e a realidade, ele é inato. Ou seja, cada um de nós temos essas capacidades, em cada indivíduo. O problema é só você perceber isso daí e colocar no cotidiano. E depois desse processo todo, chegamos aqui com o pai da filosofia moderna, que é René Descartes, e nós sabemos que esse processo da dúvida, ele teve que olhar para Platão, porque Platão dizia que conhecimento é inato, e Descartes vai dizer o que para nós? Que a partir de agora, essa dúvida, essa capacidade, é o instrumento que nós temos para fazer, perceber e entender a realidade. E na cabeça de Descartes, como é interessante, a gente viu nas nossas aulas passadas, na cabeça dele ele queria criar um sistema, tá? Filosófico. E dentro desse sistema filosófico, ele queria responder as perguntas acerca de toda a realidade. Então imagine alguém, Descartes está pensando num sistema, e esse sistema sendo filosófico, que ele tivesse a capacidade de favorecer a resolução de algumas perguntas que nós fazemos todos os dias. De onde vim, para onde vou, quem sou eu, o que é a morte. Vários conceitos, tá? E que nós temos como perguntas fundamentais. E Descartes começou a pensar em criar esse sistema que pudesse favorecer essa resposta. E a partir daí, nós temos que olhar, que a gente precisa olhar para a história. Então imagina, o homem viveu a experiência do renascimento, ou seja, esse resgate para o próprio indivíduo, do próprio homem, esse ser capacitado a tal ponto de se deparar com a realidade, podendo ou não interferir nessa realidade, mas esse homem passa a ser o centro. Porque lembrando, se a gente vai olhar para a história, até antes você tinha a visão teocêntrica, onde Deus, a questão religiosa era muito fundamental, praticamente respondia a todos os questionamentos e perguntas. A partir do Renascimento, mas lá no Iluminismo, que seria o ponto-chave, mas no Renascimento, o homem passa a ser o centro. Então esse antropocentrismo passa a surgir e o homem começa a ser aquele que responde perguntas, que coloca em prática a sua realidade. Então nós temos no Renascimento, essa figura ela surge aí muito mais forte. Mas, também nesse momento, a ciência surge também. E quando nós falamos de ciência, ela dá esse olhar para o mundo, e nesse seu olhar, tá? É entender como é que se dá essa relação. Se nós falássemos na linguagem de hoje, vamos imaginar que a ciência agora está estudando, encontrando uma solução para esse momento que a gente está vivendo agora. Então, como é que ela vai fazer esse processo? Através de muita pesquisa, muita observação, muita análise, e a partir daí ela dá uma solução para determinada situação. E hoje a gente percebe, desde março até agora, a ciência continua debruçada, pensando, estudando, e encontrar um instrumento, um mecanismo, um remédio que possa favorecer o combate a esse vírus. Mas
Quando a gente está falando de Descartes aqui, a gente está percebendo que ele vai utilizar agora, dentro desse processo do conhecimento, a dúvida como seu carro-chefe. Então, olha só, a tal ponto que a gente já vimos que você podia duvidar de tudo, da tua existência, da tua realidade, mas você nunca poderia duvidar que você é um ser pensante e essa capacidade do pensamento que dá a possibilidade da tua existência. Como ele dizia, se eu penso, automaticamente o quê? Logo eu existo. Então esse conhecimento, para ele devia se desvincular do passado, porque na cabecinha de Descartes dizia que o passado podia ser tudo enganoso. Tudo aquilo que estava no passado poderia ser enganação. Os teus sentidos também podem te enganar, porque a gente tem uma conotação aqui de olhar para conhecimento, tanto no passado, olhando para os nossos sentidos, e esse conhecimento, bem aqui, ele acontece. E como é que ele vai utilizar isso daí? O princípio da dúvida. É a única capacidade que nós temos de entender o mundo e a realidade através da dúvida. A tal ponto que nós sabemos que o único ser pensante somos nós. E essa capacidade do pensamento nos dá, dentro desses conceitos de Descartes, evitar o passado, porque ele dizia que era enganoso, e todos os sentidos se enganam. E o princípio da dúvida foi um instrumento que ele utilizou e percebeu e colocou em prática, e a partir daí surge o que nós falamos de racionalismo, aonde nós sabemos que dentro do racionalismo todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que nós temos, ele é de forma inata. Então olha como é interessante, você vai para pensar se o conhecimento é inato, como ele apresenta, mas em determinado momento da tua vida tu não consegue lembrar. Às vezes você vai na sala de aula, determinado assunto, você não compreende no primeiro momento, às vezes você não entende naquela aula, aí você estuda, busca, e às vezes não consegue acontecer isso daí. Não desperta para a relação do conhecimento. Mas se você for dentro do pensamento de Descartes, ele vai dizer o que para você? O conhecimento é inato, você já tem o conhecimento dentro de você, o problema é que você precisa retirar. E como é que você vai fazer isso daí? Princípio da dúvida. É como você começa a perceber a realidade, começa a analisar essa realidade, você pega a realidade aqui, analisa, percebe, e você, do outro lado, você é ser pensante. Então você tem essa relação do teu olhar e esse mundo. Um pode apreender o outro. Então, pense logo existe. O eu pensante tem que ser diferente do mundo físico, porque a tal ponto que ele dizia que tudo isso daqui poderia ser enganoso. Tudo. Porque é interessante, como é que você sabe quando você acordar hoje, quando você acordou ou amanhã, e você sabe que você vai pisar no chão? Por que você sabe disso? Porque isso chama você de rotina, você está tão acostumado a fazer as mesmas coisas, que quando você acordar, você sabe que aquele chão vai estar no mesmo lugar, que você vai conseguir colocar. Agora imagine se você acordar e não tivesse mais chão e sua cama estivesse flutuando. Imagine o choque que você teria. Por isso que ele apresenta a dúvida como esse princípio fundante, porque é interessante que você também duvide de tudo que está aí. Questione tudo isso daí. Porque você é o único ser pensante, você pode mudar essa realidade através desse instrumento que você tem, que é conhecimento. Às vezes alguém utiliza muito, às vezes alguém utiliza pouco, às vezes alguém não utiliza nem um pouquinho. O importante é que você comece a trabalhar isso daí na tua vida. Porque esse instrumento, conhecimento, que dentro da teoria do conhecimento, nós sabemos que hoje o conhecimento, como começou com Descartes, se desenvolveu até chegar na junção, ou era um conhecimento racionalista ou era um conhecimento empirista. Um conhecimento sem experiência e com experiência. Nesse grande salto, vai surgir mais lá na frente com Immanuel Kant, que ele vai dizer que teu conhecimento, ele pode ser tanto a priori quanto a posteriori. Ou seja, com ou sem experiência você conhece a realidade. Só que nesse momento agora a gente está vendo que o conhecimento dentro da concepção racionalista é onde diz que o conhecimento é inato, eu já tenho esse conhecimento, agora eu preciso desenvolver. E essa dúvida aqui ser um instrumento, mas olhando para Platão, lembra que Platão dizia para nós lá no mito da caverna, onde ele dizia que tudo que as pessoas observavam lá no fundo da caverna, que se imaginava como realidade, aquelas sombras, até que alguém sai, se depara com a luz da razão e conhecimento, ela retorna, ela não é mais a mesma. Imagine se você pensar agora, desde o ensino fundamental que você teve todinho, até o 9º ano, quando você chegou agora no 1º ano e já está caminhando para o 2º ano do médio, então você já não é mais o mesmo, você se desenvolveu. Existe um pensador lá dentro do período pré-socrático, que era Heráclito, que dizia que nós estamos, Parmênides dizia que nós estamos no eterno devir. Heráclito que apresentava o fundamento com o processo da origem como a água, dentro dos conceitos, e Parmênides dizia que o que é não pode deixar de ser. É interessante se você, hoje, quando você acordou,
e quando você vai dormir, você já não é mais a mesma pessoa. Então esse devir é constante, essa mudança é contínua. E esses teóricos pré-socráticos, onde eles começavam a perceber na origem, e Parmênides nesse processo de dizer que você está nessa concepção de um ser que está constantemente nesse devir, você não pode ser uma coisa e deixar de ser. Olha como é interessante, hoje a gente vê dentro da concepção hoje, questão sociológica ou psicológica, onde as pessoas têm a questão do gênero. De repente diz, olha, eu nasci mulher, mas eu sou homem, ou nasci homem, eu sou mulher. O que você é, você não vai deixar de ser. Você pode fazer todos os mecanismos possíveis que a ciência te permite, onde você possa implantar, colocar, tirar, mas o gênero sempre vai ser o mesmo, não tem como mudar. Então isso daí é para a gente observar que esse devir que nós vivemos constante, esse mudar e não mudar, ser uma coisa e de repente você já está mais velho. Imagina, quando a gente começou a nossa aula, agora o que estava lá atrás já é passado. E quando a gente terminar a aula é futuro e daí constante. Então a filosofia tem essa questão de tempo muito rápida. Passado, presente e futuro na filosofia ela acontece a cada instante. Então imagine, quando você acordou e até agora você já viveu tudo para trás é passado. E nós estamos vivendo o presente, ele é uma coisa que está nesse intercâmbio de passado e futuro, e aquele meio termo está vivendo isso constantemente, esse processo de ir e vir. E essas concepções vão sendo construídas ao longo do tempo. A filosofia não para, os homens têm essa necessidade de perceber, entender a sua realidade e transformar tudo isso daí. E isso é graças a um sistema filosófico, em que Descartes imaginou para se responder todas as perguntas. Agora imagine se a gente pudesse responder todas as perguntas que são feitas, seria melhor. Mas só depende de cada indivíduo nesse processo de transformação, de mudança, de ir e vir, é uma capacidade que cada um de nós tem e desenvolvemos ao longo do tempo. Então Descartes aqui ele vem trazendo o racionalismo como um primeiro carro-chefe para se entender o conhecimento, como é que eu conheço, como é que se dá esse processo, como é que eu desenvolvo isso daí. Então isso daí vai passo a passo se transformando dentro da realidade, mudando cada dia, cada instante, mas a gente não deve nunca esquecer que essa capacidade de conhecimento é para todos. Não é exclusividade do inteligente, do gênio, do superdotado, não, é para todos. Agora só depende de cada indivíduo. Não é uma coisa que está guardada dentro de uma caixa, exclusividade para algum grupo, não, é para todos. Conhecimento se faz a cada instante, a todo dia, a todo momento. É um eterno buscar. Eu não posso ficar parado. Lembra que a gente diz aquela máxima que a gente tem? A única coisa que cai do céu só é chuva. Nada vai cair de graça nas nossas mãos. A não ser com muita luta, muito sacrifício, muito desempenho, muita força de vontade, muita renúncia para você cada vez mais. Se você perceber, os alunos que estão no terceiro ano, é interessante você ver que eles deixam de algumas coisas que eles faziam antes e se dedicam com o intuito de alcançar um objetivo. Então imagine você hoje, quando você deixar aquilo que te é mais prazeroso nesse momento para um algo melhor, que seria um exemplo para aprovação, quando você for aprovado, aquilo que você deixou, você vai perceber que valeu a pena você ter deixado algo por outra coisa melhor. Mas isso daí é uma questão de escolha. É você que decide. Porque conselhos nós temos todos os dias, de várias formas, de todas as maneiras. Agora, a capacidade de você aceitar ou não esse conselho, de você botar em prática, é individual. É de cada um de nós, é exclusivo, é nós que decidimos. O pior é quando alguém decide por você esse processo todo. Então aproveitem bastante, dê uma olhada no nosso conteúdo, leiam, desenvolvam essa capacidade da dúvida. Porque esse é um instrumento que a gente vai perceber, vai entender e vai viver a nossa realidade. Então galera do primeiro, aproveitem bastante. Já estamos começando ao pouco, voltar, mas vamos nos encontrar em sala. Valeu galera do primeiro, bons estudos e até a próxima.